A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo no primeiro livro das Crônicas, nós estaremos lendo os capítulos 17, 18, 19 e 20. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar que andei com todo Israel. Falei a casa alguma palavra com algum dos juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que te mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino, e esse edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, e como a retirei daquele que foi antes de ti, no caso de Saul, Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Lembrando que essa passagem aqui da aliança do Senhor com Davi também se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 ao 17. Relatos paralelos, Prosseguindo aqui no capítulo 17, a partir do versículo 16. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que tenhas trazido até aqui? Foi isto ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me tratastes como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderei dizer, Davi, acerca das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tomar notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo e para fazer a si mesmo um nome, como os grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, e estabelecestes ao teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faze como falastes, estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel e para a casa de Davi, o teu servo, e será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizestes ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste ao teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Aleluia, Lembrando que essa ação de graça de Davi aqui se encontra também no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, dos versículos 18 ao 29.
ok? Isso aí. Agora nós vamos para o capítulo 18. O que está narrado aqui no capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 12, também está em 2 Samuel, capítulo 8, versículos 1 ao 14. Depois disso, feriu Davi aos filisteus e os humilhou, e tomou Agate e as suas aldeias das mãos dos filisteus, e também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagaram tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Ramate, quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já arretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Para 100 deles, no caso 100 carros, né? Vieram os sírios de Damasco e a socorrer Hadadezer, rei de Zoba, porém Davi matou os sírios, 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagaram tributo. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, e de que Salomão fez o mar de bronze e as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi derrotara o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou o seu filho Hadorão ao rei Davi para saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra com Tou. Hadorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e com o ouro que trouxeram de todas as nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e também de Amaleque. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então essas diversas vitórias de Davi também aqui está narrado em 2 Samuel, né? Nós já falamos capítulo 8, versículos 1 ao 14. Agora os oficiais de Davi. Retirou-se, pois, Davi de sobre todo Israel, e julgava e fazia justiça a todo o povo. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salza, o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. E os filhos de Davi, porém, eram os primeiros do lado do rei. Então, esses oficiais de Davi aqui é narrado em 2 textos. É narrado em 2 Samuel 8, do 15 ao 18, e também no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 20, né, dos versículos 23, é isso mesmo. 2 Samuel 8, do 15 ao 18, e também no capítulo 20 do segundo livro do profeta Samuel, versículos 23 ao 26, ok? Vamos agora para o capítulo 19, né? Lembrando que o capítulo 19 aqui, né, que narra que Davi derrota os amonitas e os sírios, também está narrado em 2 Samuel 10, do 1 ao 19, né? Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, porque o seu pai usou de bondade para comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai. Vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon e a Hanum para os consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas que por ter havido mandado consoladores está honrando teu pai? Não vieram seus servos a ti para conhecer e destruírem e espiarem a terra? Tomou então Hanum, os servos de Davi, e rapou-os e lhes cortou a metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desses homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixa-os estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Hanum, dos filhos de Amon, tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si cavaleiros da Mesopotâmia e dos sírios de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros, o rei Maaca e sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Mededa.
Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles Joabe com o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram uma batalha à entrada da porta da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, recolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Absai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu te irei ao encontro. Sê forte, pois pelejaremos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e eles fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Absai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios, e habitaram do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército, e Hadadezer marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra eles. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens a pé. E Sofaque, chefe do exército, o matou também, Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Agora, meus irmãos, o capítulo 20, Capítulo 20, olha só, o capítulo 20 ele tem duas sessões. Davi conquista Rabá, que vai dos versículos 1 até o versículo de número 4, que também é narrado em 2 Samuel, capítulo 12, do 26 ao 31, e também os gigantes mortos pelos homens de Davi, que está em 1 Crônicas 20, do 4 até o 8, e também está em 2 Samuel, capítulo 21, dos versículos 15 ao 22. Vamos lá, então? Capítulo 20. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou um exército e destruiu a terra dos filisteus de Amon. Veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do rei e verificou que tinha um peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e fez passar a serra e as picaretas de ferro e o machado. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Hussatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filhos foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Elame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha uma haste com eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, no caso sobrinho de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.